Olá, fidelidade. Efésios 3, versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, me conceda que seja corroborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no meu coração, a fim de, estando arraigado e fundado em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Hoje, começando a leitura do novo livro, Oração, a arte de acreditar. A oração é a chave mestra, uma chave que se pode encaixar e abrir a porta de uma casa. Mas quando ela se encaixa e abre todas as portas, ela pode merecidamente ser chamada de chave mestra, tal como, e não menos que esta chave, é a oração para todos os problemas terrenos. Capítulo 1. A lei da reversibilidade. Rezem pela minha alma, pois mais coisas são forjadas pela oração do que sonha este mundo. Tennyson. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições são alheias à oração. O seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito. Por isso, não use vãs repetições, pois a oração é feita em sigilo, e aquilo que o teu pai vê em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes são ignorantes nas leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento, para que este seja transmitido junto à oração, que por si só, a princípio, não o possui. Portanto, busque a sabedoria, e com a sua obtenção, busque o entendimento. Este livro é uma tentativa de fazer o desconhecido ser conhecido, apontando as condições nas quais as orações são atendidas, e que, sem as quais, não poderão ser. Ele define as condições que regem a oração, em leis que simplesmente são uma generalização das nossas observações. A lei universal da reversibilidade é a base na qual essas alegações se estabelecem. O movimento mecânico causado pela fala foi descoberto muito tempo antes que um dia alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico, o fonógrafo. Por um longo tempo, a eletricidade foi produzida pela fricção, sem nunca se pensar que a fricção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade, o motor elétrico. Mesmo que o homem não seja bem-sucedido em reverter a transformação de uma força,
Ele sabe, no entanto, que todas as transformações de força são reversíveis. Se o calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, então magnetismo também pode produzir eletricidade. Se a voz pode causar vibrações ondulatórias, então tais vibrações ondulatórias podem produzir a voz e assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação são iguais e conversíveis entre si. Esta lei é de suma importância, pois ela permite prever a transformação inversa, uma vez que a transformação direta seja conhecida. Se você sabe a sensação que você sentiria ao realizar seu objetivo, então, inversamente, você sabe qual objetivo realizar para sentir tal sensação. A instrução para orar, acreditando que você já possui o que você pede, é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração, porque todas as transformações de força são reversíveis e, por isso, você sempre deve assumir o sentimento de ter o seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você a sensação de que você é e possui aquilo que você até então desejou ser e possuir. Isto é facilmente feito ao contemplar a alegria que você sentiria caso seu objetivo fosse realizado, a tal ponto que você respire, se mova e viva na sensação da realização do seu desejo. O sentimento da realização do seu desejo, se assumido e mantido, deve objetivar o estado que o criou. Esta lei explica: a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E porque ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o que é invisível torna-se visível. Assuma o sentimento de que o seu pedido está realizado e mantenha-se firme neste sentimento, até que aquilo o que você sente seja manifestado. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então, inversamente, o efeito B pode ser produzido pela causa A. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. E aqui encerramos o capítulo 1.